Olá, galerinha do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Neto, professor de Química, que tem licenciatura pela Universidade Vale do Acaraú, UVA, especialização pela Faculdade Padre Dourado, FACPED. O nosso encontro hoje, essa aula inicial, é introdução ao estudo das soluções. O objetivo da aula hoje é relembrar a definição de mistura homogênea, compreender os conceitos e definições de soluções, soluto e solvente, diferenciar tipos de vidrarias de laboratório utilizados em soluções, identificar e diferenciar o uso de índices nas grandezas das soluções. Então, a gente pretende atingir todos esses objetivos aqui na aula de hoje. Então vamos dar início. Misturas, para relembrar um pouquinho aí do primeiro ano, você que vem aí tá chegando aí no segundo ano, relembre aqui o que são as misturas. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras e apresentadas propriedades diferentes daquelas apresentadas pelas substâncias puras. Isto é, aquela formada por duas ou mais fases, são chamadas misturas. As misturas, como vimos no primeiro ano, elas se dividem em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas formadas por uma única fase, como você vê aqui o exemplo sal mais água, que deu aí uma mistura homogênea. E as heterogêneas formadas por duas ou mais fases, né? Água e óleo são exemplificados aí. Ainda exemplo de misturas é o ar atmosférico, que é composto pelo gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e diversas outras substâncias puras. A água do mar também é considerada uma mistura composta de água pura, H2O, e sais, como o cloreto de sódio, NaCl. Então, professor, o que tem a ver isso com as soluções? É tudo, né? Tudo. É bom a gente relembrar esse conceito, porque essa é a linguagem mais formal sobre misturas. Mas a partir de agora, a gente vai ver aí o termo soluções. Okay? O que são soluções? São misturas homogêneas e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido e sólido. Então, soluções são misturas homogêneas. Então, bem observado isso. Você já parou para observar? Essas misturas elas acontecem no estado gasoso, no caso o ar atmosférico que nós citamos ali na mistura homogênea, que é composto por gás oxigênio, gás hidrogênio e gás carbônico. Então isso é uma mistura homogênea, também é considerada uma solução gasosa. Uma solução líquida, como nós vimos, água e sal, água e sal, ou água e álcool, são exemplos de misturas homogêneas ou soluções, né? Este termo agora que nós vamos estar utilizando é soluções. Nós vimos também aí soluções sólidas, que chama ouro 18 quilates, que é uma liga formada por 75% de ouro, 13% prata e 12% de cobre. Sua vantagem em relação ao ouro puro é que esse metal ele é macio e pode ser riscado facilmente. Além disso, a liga mantém as propriedades desejadas do ouro, como o brilho, a dureza adequada para a joia e a durabilidade. Então está aí o ouro 18. Né? Se você quer mais informações sobre ligas metálicas, soluções sólidas, você acesse aí esse site aí,
https://querobolsa.com.br/enem/química, misturas homogêneas e heterogêneas. Você vai encontrar mais exemplos de ligas metálicas. Ok? Soluções. O termo soluções cabível, a gente tem que aprender este termo soluto e solvente, que o solvente mais o soluto vai gerar o termo solução. Então, o que é o soluto? O soluto é a substância dissolvida por o solvente. Parece ser embaraçoso, mas não é não. Nós temos aqui como exemplo sal. Solvente, a substância capaz de dissolver outra. Essa outra seria o soluto. Então, quem dissolve o soluto? A água. Então, a água é o solvente. Inclusive, a água é considerada como solvente universal. Okay? Nós temos aqui um exemplo aqui na figurinha. A água, solvente, substância que vai dissolver, né? Soluto. Sal, a substância que vai ser dissolvida. Então, pessoal, é um termo bem simples de compreender. Parece ser complexo, mas não é. Então, nós temos aqui alguns utensílios de laboratório utilizados aí nos termos de preparação de soluções. Vou citar aqui alguns deles, os mais principais. Temos o balão volumétrico. Assim. Nós temos aí o Erlenmeyer, nessa primeira figura, o Becker e a proveta, nessa primeira imagem. Nessa segunda imagem nós temos também um balão volumétrico, nós temos um funil de decantação, nós temos uma bureta graduada, nós temos um Kitasato. Aqui à direita nós temos uma balança de precisão. E aqui temos outras vidrarias, nessa figura que tem numerações, mais vidrarias, como balão destilador, funil, balão do fundo chato, balão de fundo redondo. Nós temos também aqui pipeta, essa número 14 e 15, são pipeta volumétrica e pipeta graduada. Então nós vimos outras, tem destilador fracionado, esse número 19 aqui, o 30. Então, pessoal, nessa outra figura a seguir, tem como se preparar aí uma solução. Processo de preparação da solução. Aqui primeiro pesa-se o becker vazio e tara a balança. Em seguida, pega-se a piceta com água, né? E acrescenta aí na pesagem adequada que você terminou de pesar na balança. Se foi 200 gramas, se foi 300, peso ideal. Depois você acrescenta a água com a piceta, coloca-se no balão volumétrico. Repete o processo novamente, com água no becker, para limpar direitinho e jogar dentro da solução. E depois transfere a água com a piceta até atingir aí o traço de aferição. Sempre o traço de aferição tem que colocar aqui na altura dos olhos, ok? Então, continuidade. Como preparar a solução? Preparamento de solução, como já tinha falado aí em breve, aí falei em breve. Aqui tem uma preparação de 200 gramas de soluto, que é o sal, para 1 litro de solução. Então essa preparação ela é feita desses passos, né? Primeiro pesa-se o becker vazio, tara a balança, em seguida coloca a quantidade desejada, no caso 200 gramas de sal, NaCl, e em seguida acrescenta-se água. Aqui está usando becker e bastão de vidro. Aí dissolve o soluto e transfere o balão volumétrico de 1 litro. Lógico que não vai dar para encher, mas aí em seguida você completa até atingir o traço de aferição. É assim que se prepara uma solução aí em laboratório. Auxílio nas conversões aí das grandezas. Que quando vamos trabalhar com soluções, precisamos adotar a seguinte convenção: a grandeza que estiver relacionada ao soluto terá o índice 1. A grandeza que estiver relacionada ao
solvente terá índice 2. E a grandeza é que estiver relacionada à solução não terá índice. Como você vê aqui o exemplo, M1 significa massa do soluto. N1 significa quantidade de matéria do soluto. M2, massa do solvente. V, que não apresenta índice, é o volume da solução. A obtenção de uma solução depende do coeficiente de solubilidade. Soluto, que varia de acordo com a temperatura. Solubilidade é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Okay? Por isso, não perca, fique atento. E aqui eu deixo alguns exercícios. Primeiro, qual a definição de solução? Segundo, seja uma mistura formada por meio litro de álcool e 2 litros de água. Qual é o soluto e por quê, né? Liste os nomes das vidrarias mostradas abaixo. Aí você vai listar o nome dessas vidrarias. Quarta, descreva o processo de preparação de 1 litro de solução com 20 gramas de açúcar, que é a sacarose. Então, pessoal, é bom exercitação, viu? Tente responder as questões, não conseguir, você pede ajuda aí. Aqui temos as referências bibliográficas, vou pesquisar aí do livro de Marta Reis, e nesses 2 sites aí está aí disponível para vocês, se quiserem acessar, né? E aqui são os direitos reservados, ok? Então, galerinha do